Veja só, mas isso é muito interessante. Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse stecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição aqui do programa da STEC, seu programa semanal de informação, cultura, entretenimento e diversão. E no programa de hoje falaremos sobre a web semântica. Continuando nossa série aqui sobre tecnologia, vamos explicar o que significa a web 3.0. Toda essa parte nova da contextualização das informações nas buscas e catalogações da web. Então é isso aí, vamos começar. Na web semântica, toda a web passa a ser vista como um grande banco de dados. O grande advento da internet faz com que cada vez mais os registros aumentem, então as pessoas hoje conseguem produzir seus conteúdos, hospedar, produzir cada vez mais coisas, compartilhar informações. Tem um lado bom que nunca nós tivemos tantos dados acessíveis, porém o lado ruim é que temos muitos dados acessíveis, ou seja, como assim ruim? É difícil filtrar os dados, Como que você consegue hoje achar com exatidão o que você procura, sendo que você tem tantas fontes diferentes e algumas palavras que podem significar coisas diferentes. Esse grande excesso de dados pode fazer com que a sua busca seja poluída, com que as respostas e resultados que você procura sejam interferidos por coisas que você encontre, mas que não era aquilo que você desejava. Então temos um excesso grande de informação e a web semântica está aí para ajudar a filtrar toda essa informação que nós encontramos. Tim Berners-Lee, o criador do www, diz que hoje temos diversas informações na web, mas muitas estão inacessíveis. Ele é o Timothy Jones Berners-Lee. Ele é um físico britânico, cientista da computação e professor do MIT, do MIT, o Instituto Tecnológico de Massachusetts. Em 25 de março de 1989, ele fez a primeira proposta do World Wide Web, do www, e é um dos grandes gênios ainda vivos conhecidos. E é um dos responsáveis pela web como conhecemos hoje, em que a informação ela é livre e fora de controle. A web semântica, a web 3.0, ela está aí para auxiliar os usuários, é como uma espécie de assistente pessoal. Ela aprende com os padrões que esse usuário executa e assim ela consegue fazer com que as respostas mais objetivas cheguem a ele e filtra o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, por exemplo, ela pode aprender com o que o usuário está pesquisando, o que ele procura, quais sites ele acessa, que lugares ele visita, e aí ela pode sugerir coisas. Por exemplo, se você digitasse numa web semântica onde eu deveria ir no meu final de semana, ela daria uma resposta interessante, sugestiva para você. O navegador ele vai identificando as preferências dos usuários. Um problema que temos hoje é que os sistemas de busca atuais ainda não têm o entendimento da pesquisa. Quando você pesquisa algo no Google, por exemplo, ele não retorna para você pelo entendimento, mas ele retorna sim por palavra-chave associada ao que você procura. Por exemplo, se você digitar no Google Imagens Apple, vai vir tanto a fruta quanto a empresa de tecnologia. Então ele não pesquisa pelo entendimento, mas sim pela palavra associada àquilo. É isso que a Amazon conseguiu fazer muito bem no Twitter, quando uma usuária, que eu já falei no vídeo anterior aqui do programa da STEC, quando ela procurou Salt, o filme da Angelina Jolie, realmente o sistema entendeu que a usuária queria um filme e não um tempero, então não um condimento. Então ela indicou realmente o filme Salt e não promoções e ofertas de sal. E o grande lance da web semântica é fazer a rede colaborar com você, ser o seu assistente, aprender com você, responder dúvidas. Por exemplo, você poderia digitar num browser, no navegador, no seu assistente pessoal eletrônico,
assim, eu quero tirar férias por menos de R$2.000. E aí ele indicaria sugestão a vocês, ou por exemplo, eu quero viajar pela América Latina por menos de R$3.000. E assim ele conseguiria conectar informações de diversos sites, aplicativos e te oferecer sugestões de pacotes, por exemplo. E o conceito da web semântica surgiu em 2001 em uma publicação na revista Scientific American. E esse artigo era denominado Web Semântica, um novo formato de conteúdo para a web que tem significado para os computadores, vai iniciar uma revolução de novas possibilidades. E esse artigo foi feito pelo Tim Berners-Lee juntamente com James Render e Ora Lassila. Como eu falei, Tim Berners-Lee é o atual presidente da W3C, ou seja, World Wide Web Consortium. Já o James Render trabalha com inteligência artificial no Instituto Politécnico de Rensselaer. E o Ora Lassila é arquiteto e estrategista da tecnologia trabalhando no Nokia Services. Sendo assim, a web semântica, que torna a web mais acessível e auxilia os usuários, ela não está voltada no foco da mudança visual, ou seja, não é uma mudança na interface, em como que você enxerga a informação, como que você enxerga a página, mas sim é uma mudança na programação, como que esse conteúdo ele é apresentado para você, de que forma e quais são os conteúdos que são devolvidos conforme você faz uma pesquisa. É essa mudança no código que possibilita os computadores entendermos o que desejamos. Dessa forma, o grande desafio é criar tecnologia que entenda o significado das palavras e termos. Ainda está em uma fase bem inicial, muita pesquisa tem que ser feita e realizada para que se tenha algo bem concreto sobre a web semântica, mas já existem alguns recursos que possibilitam o engajamento quanto a isso para os usuários e desenvolvedores desses sistemas. Bottom-up e top-down são dois tipos de abordagem de implementação dos sistemas semânticos. A Bottom-up trabalha com tags, ou seja, você precisa inserir tags nos seus textos e dados a fim de que o navegador consiga encontrar, localizar e puxar. O Top-down processa dados existentes e cria conexões para estabelecer um significado adequado entre os termos e dados pesquisados. A Siri, por exemplo, assistente pessoal do iPhone, ela adapta-se de acordo com o uso e o perfil do usuário, aprendendo assim com ele e fazendo sugestões que tenham mais a ver com a cara dele. Hackia.com, um concorrente do Google, faz a análise do termo pesquisado antes de iniciar o processo da pesquisa, a fim de encontrar algo mais assertivo. Tripit.com faz a análise de vários bancos de dados e puxa na Wikipedia, entre outras fontes, quando você quer planejar sua viagem a fim de entregar para você um roteiro mais eficiente. Então ela busca em diversas fontes, desde o Google Calendar ao Flickr, passando por navegadores personalizados e tudo mais. Swooty.com ele tem todo esse aspecto da busca semântica que analisa a busca por produtos específicos e ajuda inclusive a você encontrar de acordo com as avaliações em blogs e sites especializados. Freebase.com é uma base de dados gratuitas que tem a função dessa interligação semântica na comunidade. Temos também os widgets, que facilitam muito numa web semântica, que são aqueles aplicativos que buscam informações nos APIs a fim de mostrar alguma coisa para vocês, e os mashups, que é quando você tem a união de mais de um aplicativo em um único aplicativo, ou seja, funções de mais de um aplicativos conectadas para cruzarem os dados e dar para você uma resposta mais eficiente. E um termo muito importante para a web semântica é ontologia, ou seja, um modelo de dados que representa um conjunto de conceitos em um determinado campo, um determinado domínio, e como esses conceitos eles acabam se conectando e como se relacionam. Isso é muito utilizado em inteligência artificial. E aí a ontologia ela analisa os indivíduos, que são esses objetos na visão básica, as classes, que são os tipos de indivíduos, os conjuntos de indivíduos e as coleções, as propriedades dos indivíduos, que são os atributos, e o relacionamento, que é a forma com a qual os indivíduos acabam se relacionando. Tudo isso é estudado, analisado na ontologia. E aí temos outros dois conceitos, a revocação e a precisão. A revocação define que um banco de dados, uma base, seja capaz de localizar o maior número possível de registros acerca daquilo que se procura. Então ele vai te dar a maior quantidade de dados e informações sobre aquilo, isso é revocação. E a precisão significa esses dados serem filtrados a fim de que se tornem mais precisos e mais adequados ao que você realmente está buscando, ao que você realmente está procurando. Porém, para que ocorra uma precisão, o sistema tem que ter um determinado grau de inteligência, a fim de que ele consegue saber do que você está falando, né? Qual o significado daquilo que você busca. Na web semântica, as páginas são conectadas por ontologia e você consegue ter as conexões lógicas entre os elementos. Porém, a criação automatizada é um grande problema da ontologia. Por exemplo, se você digitar
apple red, ou seja, uma maçã vermelha, né? Você não sabe, no inglês, né, se você está falando da fruta maçã, uma maçã vermelha, ou se você está falando de um produto Apple da cor vermelha, um MacBook, por exemplo. Você pode hoje criar manualmente as ontologias, isso garante muita precisão, porém é um sistema muito trabalhoso. Porém, hoje tem tecnologias que ajudam a facilitar isso, como o processamento probabilístico da linguagem, em que analisa e correlaciona diversos termos das pesquisas, a fim de entender a lógica, o conceito e o significado daquilo que está sendo dito. Fazendo análise das documentações e criando estatísticas acerca do que está sendo referido, esse processo auxilia muito numa web semântica. Por exemplo, você tem a Azul, que é a companhia aérea, porém Azul também é uma cor. Então essa linguagem probabilística, esse processamento probabilístico da linguagem, vai analisar se naquele texto, no documento, tem palavras associadas à cor ou à companhia aérea. Por exemplo, se tiver palavras como cores, arte, pintura, design, ele vai associar que o azul trata-se da cor. Agora, se tiver milhas, pacotes, viagens, transporte, pacotes turísticos, turismo, roteiro e nomes de pontos turísticos, ele vai falar que está associado então à companhia aérea e não à cor. É assim como a HP, ela teve tanto problema que ela pagou ao Google para quando as pessoas digitarem HP não vir Harry Potter, porque HP é a sigla tanto da empresa como também do Harry Potter. Afinal, HP, a empresa, significa Hewlett Packard, que é o nome da HP. Temos ainda o RDF, o Resource Description Framework, que é uma linguagem utilizada para representar coisas na web. Ela representa diversos tipos de informação na internet. São arquivos de dados ou metadados, metadata, que eu falei no vídeo anterior do programa da Stack, que cria então um conjunto, um banco de informações. Eles representam um conjunto de conhecimento e podem ser decupados em partes menores, porém essas partes ainda são interligadas, relacionadas. Eles são compostos pelos recursos, as propriedades e as indicações. O recurso é qualquer coisa que contenha uma URL, ou seja, um termo que identifique aquela informação na web. A propriedade ela armazena esse recurso que tem um nome específico que pode ser utilizado como uma das propriedades. E a indicação faz a união do recurso, a propriedade e o valor. Dessa forma, o computador consegue mecanicamente manipular o conhecimento. Isso é a web semântica, essa manipulação mecânica do conhecimento pelo computador, e não que ele realmente está entendendo o que você está querendo dizer, ele só faz essas associações. Para representar o padrão do RDF, você tem que saber que os recursos eles são flexíveis. O conhecimento ele tem uma flexibilidade, ele não precisa ser armazenado só em estruturas hierárquicas e tabelas, mas também, por exemplo, em mapas conceituais. Você precisa convencionar os nomes dos objetos e sujeitos a fim de que os elementos na web semântica estejam relacionados. E é necessário o uso de vocabulário específico para domínio específico. Isso significa que alguns termos só fazem sentido se usados em um determinado contexto. E temos ainda a linguagem de tags tão famosa e utilizada, que é o HTML, que por meio de todas as tags utilizadas na confecção das páginas trazem informações bem úteis e relevantes, como por exemplo a tag H1, que é usado para destacar algum termo, destacar algum texto. Já a tag P significa um parágrafo, então se você tiver, por exemplo, numa página H1 e depois um P, pode ser que aquilo seja um título primeiro e depois um parágrafo que descreva melhor aquele termo em destaque, como por exemplo aquele título. Essa padronização da tag ajuda nesse rastreamento das informações. Sendo assim, como essa tecnologia já existe, apenas precisa ser padronizada e aperfeiçoada para ser utilizada então de forma bem eficiente na web semântica. Sendo assim, a web semântica não é uma nova rede de informações, mas um projeto para você fazer com que a rede de informações da internet seja mais humanizada e que você consiga, que você possa aplicar conceitos inteligentes na web atual. Sendo assim, tendo o conteúdo bem quantificado, bem classificado e bem definido para o usuário conseguir então o acesso mais eficiente. E dessa forma a internet, o browser, funciona como um assistente realmente que orienta o usuário e entrega aquela informação que ele realmente precisa, filtrando e tornando aquele conteúdo relevante. A web semântica é essa organização de todo esse conteúdo e essa interação inteligente entre o usuário e o conteúdo disponibilizado.
Então é isso aí, turma, esse foi o vídeo de hoje aqui do programa da Stack, continuando nossa série de tecnologia, falamos sobre metadado, Big Data, o holograma, cinema 3D, as impressoras tridimensionais, ecobatimetria, entre outras coisas, e agora apresentamos aqui para você os conceitos da web semântica, a web 3.0, que é essa web mais inteligente, que associa melhor os termos, organiza os conteúdos e aprende conforme o usuário, adquirindo nos itens as funções de significado aos dados e pesquisas utilizados. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que você tenha gostado. A gente pede, como sempre, aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando e interagindo nas redes sociais. Afinal, sua participação é extremamente importante para nós. Qualquer dúvida e sugestão, deixe nos comentários que nós sempre responderemos a todos. Então é isso aí, muito obrigado a todos por tudo, até a próxima, aqui me despeço e eu fui. E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando o seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal da Stack, o canal mais diversificado da internet.